Um, dois, três, gravando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao desafio de Provérbios. 31 dias lendo Provérbios, ou pelo menos 31 vídeos dos 31 capítulos do livro de Provérbios. Hoje a gente vai ler o capítulo 29 de Provérbios. Cadê? Achei. Vamos lá. Provérbios 29 começa assim. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. E em Provérbios 28 eu falei, sobre a definição de Jesus quando ele foi perguntado pelos discípulos, se eu não me engano, o que seria servi-lo, né? O que seria viver o cristianismo, viver uma vida verdadeira com o Senhor. E ele responde que é você realmente se importar com as causas daqueles que não têm nada nem ninguém, os pobres, as viúvas, os órfãos. E aqui Salomão deixa claro, né, que a pessoa correta, justa, ela se interessa pelos direitos dos pobres. Porém, as pessoas más, elas não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, o tolo somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Um ponto interessante aqui, né? Que a ira ou a raiva ela é um sentimento que muitos de nós temos e podemos passar por várias situações que vão acabar gerando, né? Provocando essa sensação, esse sentimento. E a palavra deixa clara que a gente vai irar, mas a gente não deve deixar que a ira nos guie ao pecado, nos leve a pecar, né? A palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Ainda que você sinta raiva, que você sinta realmente ira, ódio, você tem um Espírito Santo e, portanto, você tem um domínio próprio, que é um fruto que o Espírito Santo te dá. Então, você consegue fazer o que Salomão está falando aqui. Você consegue se calar e dominar a sua ira. Porque não vale a pena discutir, né? A pessoa sábia, a pessoa sensata, ela não discute. Ela simplesmente domina a sua ira. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum. O Senhor lhes deu olhos para verem. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum. O Senhor lhes deu olhos para verem.
As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Sabia disso? Salomão está dizendo, a palavra do Senhor diz. Não é errado nós disciplinarmos as crianças, não é errado corrigir, se for necessário colocar de castigo, dar umas palmadas, colocar no cantinho ali do pensamento, não é errado, contanto que aquilo que você vai fazer para corrigir a sua criança, o seu filho ou sua filha, seja feito com amor. Eu não sei aonde foi que eu ouvi isso recentemente, que falava sobre a correção de filhos. Eu ainda não sou mãe, então não me sinto num lugar de autoridade para falar a respeito, mas o pouco que eu conheço e lendo a Bíblia, né, que é o meu manual de vida, né, a minha bússola aqui, o Senhor ele deixa claramente que não é errado nós corrigirmos as crianças. Mas enfim, eu estava lendo, ouvindo alguma coisa a respeito, e essa pessoa falava, mas tenha certeza que após de fazer a correção, você vai abraçar o seu... Eu estava ouvindo isso na rádio. Você vai abraçar o seu filho e sua filha para ele entender que aquilo que você está fazendo é pro bem dele ou dela. É porque você o ama. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. A palavra também fala sobre isso. Então, não é simplesmente corrigir, bater, dar umas palmadas, né? Na minha época, minha mãe ameaçava a gente com varinha ou com cinto. Não é só fazer isso e deixar a criança ali ferida, machucada, às vezes até com uma revolta no coração. O ponto de lição aqui, o ponto principal é que essa criança aprenda o que é melhor para ela e como ela deve se comportar numa próxima oportunidade. E para isso é necessário o amor. Não tem como a gente corrigir e não tem como a gente corrigir e ter o coração, né, do nosso filho, da nossa filha ainda com a gente, se a gente não fizer o que precisa ser feito com amor, certo? Amém. Bom, continuando aqui, verso 16. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. De novo aqui o 17 fala sobre correção de filhos. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. O meu irmão, lá de casa, né, somos 3 filhos. Eu sou a mais velha, tenho a Natália e tenho meu irmão Daniel. O meu irmão, Daniel, ele foi o que mais apanhou. Acho que por ele ser menino, mais levado. Mas ele sempre fala que ele é grato, porque ele entendeu quando os meus pais o corrigiram, precisaram corrigi-lo em alguma coisa, aquilo ali ficou para ele. Né? E hoje ele fala a respeito disso, como ele é grato pela correção que ele teve. Né? Realmente hoje, o meu irmão ele é grato por isso, e ele, sem dúvida, é motivo de orgulho para os meus pais, que ele se tornou um grande homem. 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. E óbvio, né? Que isso aqui tem muito a ver com o contexto ali daquela época de Salomão, que foi quando foi escrito isso aqui. Mas a gente pode trazer para nossa realidade. Existem vários aspectos que isso aqui cabe, né? A própria criação de filhos mesmo. Não adianta a gente corrigir os filhos somente com palavras, somente mostrando para eles, filho, faça isso ou não faça aquilo, né? Você tem que liderar pelo exemplo, você tem que mostrar para sua criança aquilo que é certo, aquilo que ela deve fazer, apontar o caminho, né? Mesmo que ele entenda as palavras, ele não obedecerá. Então, os nossos atos, eles precisam falar mais alto. Só um paralelo aqui que eu acho que pode ser feito. 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Uau!
Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar, né? De novo, 2 ouvidos, uma boca. Eu acho que eu já devo ter falado isso aqui em algum vídeo. 2 ouvidos e uma boca, tá claro. A gente precisa ouvir mais, falar menos, ser rápido para ouvir, ser rápido para compreender, para se colocar no lugar do outro, para criar conexão e empatia, e tardio para falar, né? Tem alguém que fala, não vou lembrar agora a referência, que fala que entre o ouvido e a boca tem um caminho. Então não é simplesmente ouvir e falar, ou não é simplesmente pensar e falar. Você tem que processar, você tem que passar todas essas todos os seus argumentos e pensamentos e sofismas pelo filtro do Espírito Santo e identificar se aquilo que você vai projetar, né, para fora, que você vai falar com a sua boca, vai trazer bênção ou uma audição, né? Por isso, importante ter esse tempo, né, de espera para você filtrar ali com a ajuda do Espírito Santo, para que a sua boca seja sempre canal de bênção para as pessoas. Amém? 21. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Esses são os nossos inimigos, né? Os perversos, os que amam a discórdia, os que amam a mentira. Esses são os nossos inimigos, né? Nós professamos a verdade. Nós cremos na palavra de Deus e queremos cada dia mais conhecer da sabedoria do céu para vivermos uma vida de graça, de prosperidade, de alegria, de plenitude aqui nessa terra, amém? E a palavra é o nosso alimento para isso, ela é a nossa bússola, é a nossa fonte de vida, é o nosso alimento, amém? Então, que a gente continue buscando sabedoria, orientação, direção do Senhor através da palavra dele, que é viva e eficaz e que é penetrante e forte como uma faca de 2 gumes. Ela entra e separa alma e espírito, ossos e medula. Ela serve para a gente discernir os nossos pensamentos. Sem dúvida, a palavra de Deus, ela é fundamental para a vida de qualquer pessoa, para a vida daqueles que creem no Senhor e querem viver a sua vontade. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo de Provérbios. Bye!